Marketing Digital, com Fernanda Musardo. Fernanda Musardo, vamos falar aqui sobre marketing digital. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, Joyce, tudo bem? Tudo certo. Eu aqui, às vezes, me pego sobre essa questão, pensando sobre essa questão de como as profissões, os profissionais autônomos, independentes, também podem usar as redes sociais para fomentar o seu próprio negócio. A gente já falou em outra ocasião sobre saúde, sobre profissionais da saúde que acabam divulgando a sua própria clínica ou o próprio serviço prestado. E o advogado, te pergunto hoje, o que pode e o que não pode fazer nas redes sociais e no marketing digital como um todo? Então, Joyce, é muito curioso isso, porque, inclusive, é um tema, essa sugestão veio de um ouvinte. Ele diz o seguinte, eu sou advogado e estou com dificuldades em criar conteúdo para as redes de uma forma confortável e dentro da lei. Ele fala isso porque, pelo fato narrado, ele não consegue gravar vídeos e também tem receios daquilo com que é permitido ou não é permitido pelo próprio Conselho de Ética. Já explicando para o nosso ouvinte, tem algumas profissões que não são permitidas as mesmas ações que acontecem no varejo. Por exemplo, como você bem citou, já esse é o caso dos médicos. E no caso dos advogados, que possuem um conselho de ética, esse conselho de ética determina e dão as diretrizes do que pode e o que não pode ser feito, que é o meu caso do nosso ouvinte. E como ele é advogado, o artigo 39 do conselho de ética deles, né, da orientação, diz o seguinte: artigo 39, a publicidade profissional do advogado tem caráter meramente informativo e deve primar pela discrição e sobriedade, não podendo configurar captação de clientela ou mercantilização da profissão. Então, com base nisso, vamos começar pelo perfil nas redes sociais. O perfil, além do nome, claro, precisa ter o número do registro. Não há necessidade de colocar o número da OAB em todos os posts, mas sempre é bom pecar pelo excesso e é algo que não gera problemas ou não gera questões técnicas nas plataformas, colocar e acrescentar nas publicações o número do registro. Não pode a autopromoção. Isso, inclusive, inclui compartilhar uma decisão favorável, por exemplo, apesar da gente já ter visto isso com alguns advogados, inclusive advogados de grande renome, utilizando disso, mas a regra é clara e diz que não pode. Divulgar o nome do cliente sem se importar com a confidencialidade. Então, para vias gerais, também é preferível pecar pelo zelo e também não divulgar. É estritamente proibido fazer referências a valores ou honorários cobrados. É proibido também, na publicidade ativa, qualquer informação relativa à dimensão, qualidade ou estrutura física do escritório. Então, nada de ficar criando conteúdos que se valorizando, se vangloriando da estrutura daqueles prédios, daqueles escritórios boutiques, isso também não é permitido, assim como a menção à promessa de resultados ou até a utilização de casos concretos para oferta de atuação profissional. Então, máximo, ele vai poder tirar foto dele no escritório, mas jamais no escritório ali mostrando, né, a estrutura explícita do escritório dele. Como é incentivada a publicidade seja informativa, então é necessário que se faça uso do conhecimento, compartilhando, explicando as situações. Por exemplo, estudos de caso. Ele pode escolher, de repente, um caso interessante ou um caso relevante, compartilhar suas análises sobre esse caso especificamente. Um artigo no site também é bem-vindo, pode ser blog, até porque é fundamental, porque além de ser uma excelente estratégia, auxilia na indexação do Google para SEO. A foto de uma sustentação oral. Então, por exemplo, se ele está lá no tribunal, ele pode usar essa foto? Sim, mas desde que não exiba outras pessoas envolvidas. Novidades legais, ou seja, atualização de leis. O que isso impacta na vida de um possível usuário, cliente, de preferência traduzindo essas novidades para atualização ali do dia a dia, né? Traduzindo isso para o bom português e não naquele juridiquês que normalmente acontece. Campanha paga é permitido, porém com mais ressalvas. Em 2021 saiu um provimento que diz o seguinte das publicidades ativas: patrocínio e impulsionamento nas redes sociais é permitido, desde que não se trate de uma publicidade contendo oferta de serviços jurídicos. E também
também não há possibilidade de fazer uma campanha paga que resulte na geração de leads, por exemplo. Não é possível isso. Então, em resumo, dá para explorar ao máximo o conhecimento técnico de maneira acessível, com caráter informativo, dá para criar conteúdo, dá para participar de podcasts, dá para fazer lives, e respondendo ao nosso ouvinte, sem vídeo, sem explorar a imagem e o conhecimento próprio, torna o trabalho menos atraente, vai dificultar o resultado. Então, para facilitar a organização e o fluxo de trabalho dele, como sugestão, um dia na semana, pelo menos, reserva para gravar e produzir vídeos para o mês inteiro, para que torne essa produção mais fácil e mais rápida. É ótima dica, porque a gente vê bastante atuação de vários advogados, ou por meio dos seus escritórios, das contas dos escritórios, mas tem todo esse limite, toda essa orientação. Muito interessante falar sobre cases. Essa questão de explorar um assunto ou um caso que é tratado pelo advogado e pelo escritório pode então ser feito, mas com cuidado. É isso, Fernanda? Exato. Por exemplo, tem uma briga familiar de uma herança de um artista famoso. Como que funciona isso? Como que funciona a questão de partilha? Como que funciona a questão de inventário? Tudo isso é possível de ser explorado usando uma suposição ali de um caso que está acontecendo. E aí você pode, no caso de uma pensão alimentícia, como que fica essa divisão de pensão? Quanto tem direito, quanto não tem direito. Então, tudo isso, a possibilidade de o advogado conseguir explorar com o conhecimento que ele tem, conhecimento técnico. Claro, não utilizar ali os termos técnicos, até porque é para facilitar a conexão com o usuário, ele precisa traduzir isso numa linguagem acessível. Mas dá para explorar bastante. O que não dá, Joyce, é para não usar a imagem da pessoa. Então, no caso do nosso ouvinte, ele tem receio, ele tem dificuldade de gravar vídeo. Então, ele vai ter que romper essa dificuldade aos poucos, tem várias técnicas que podem ser utilizadas, mas sem usar a imagem dele, sem ele mostrar que ele tem conhecimento, o processo fica um pouco mais custoso, mais demorado, vai demorar mais para ele perceber o resultado de qualquer ação nas redes sociais, principalmente. Obrigada mais uma vez, Fernanda. Obrigada pela dica e bom restante de semana. Obrigada, bom resto de semana para todos. Tchau, tchau.